Então tudo isso aí vai em desencontro. Mas mesmo assim, a questão é mais complexa que a gente pensa, porque mesmo assim, se tiver um psiquiatra para analisar, é, é lógico, o sujeito estudou, tem a técnica, pode até, talvez, ter algum médico aí, psiquiatra aí que esteja assistindo aí com a gente, mas o que, que acontece? Eu acho que o cidadão sozinho, ele avaliar a outra mente humana, eu não vejo assim possibilidade de exatidão desta análise. Tudo bem que tem técnicas que ele estudou para isso, mas eu não acho que ele consiga de forma eficaz. Porque, olha, quando instala o incidente de sanidade mental, aqui, o juiz tem como base, o perito vai lá, o psiquiatra forense, chama os familiares, o irmão, a mãe, o filho, vai lá, como que o sujeito era, pá, 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 pá. Aí faz uma descrição, um resumo. Considera-se que ao tempo da ação o sujeito era inteiramente incapaz. Aí fala que o sujeito é inimputável. Eu falo isso porque eu considero um dos maiores tribunos que o país tem, que é o Edilson Bonfim Mongenor, que é um procurador de justiça, foi promotor do júri em São Paulo por mais de 20 anos, lá no Tribunal do Júri de São Paulo. E o que ele fez? Ele estava num caso de repercussão, que é o caso do maníaco do parque, algo que todo mundo já viu falar, né? Certamente os mais novos, mas pelo menos a história já viu, já leu ou já viu ser contado. Isso é inadmissível, aluno direito de saber. O maníaco do parque, lá em São Paulo, que ele abusava e matava as vítimas. E aí a perícia deu que ele era inimputável. E aí o que o Edilson fez? Saiu do país e ficou vários meses fora do país, só estudando psicologia, psiquiatria, França, Alemanha, e ficou estudando consequência. Ele conseguiu elementos e informações de forma a que, numa segunda perícia, ele, com todos os elementos que ele estudou e que ele aprendeu sobre psicologia, sobre psiquiatria forense, ele conseguiu reverter. Ele conseguiu demonstrar através do laudo, agora um novo laudo pericial, que o sujeito era imputável. E ele foi condenado como sendo imputável. E a perícia inicial dizia que ele era inimputável. Então, ainda assim, olha que coisa, ainda assim, é uma visão minha, eu ainda fico, ainda temeroso, quando só uma pessoa diz que tem condição de analisar realmente, né, a vontade ou não, a vontade deliberada ou não daquela pessoa, se ela vai incidir, se ela não vai incidir. É lógico, não estou falando nada em absoluto, mas eu digo assim, ainda que fosse um só, não seria de modo seguro, né? Nesse exemplo que eu dei para vocês. Mas a gente tem que trabalhar com a realidade, porque o Estado falta vontade e nós verificamos que aqui fora a saúde nossa é péssima. Quando a gente pensa em poder judiciário, então, quando a gente fala em psiquiatra, quando a gente fala em atendimento psicológico, nem aqui, se você não tiver um dinheiro para pagar, você não consegue um tratamento eficiente, uma análise suficiente. Você vai no psiquiatra, se de repente, até mesmo aqueles que o convênio te oferece, às vezes não soluciona a sua questão. Você é obrigado a caçar um profissional renomado, que aí ele é particular, você tem que pagar. Essa é uma realidade que nós não podemos nos furtar. Mas agradeço aí o posicionamento de todos. E só uma questão para a gente finalizar a aula de hoje, depois nós vamos ter mais coisas, mas para a gente finalizar, o que vocês acham? A progressão, que agora com a lei anticrime, então aqueles que cometeram o crime de 23 de janeiro de 2020 para cá, pode pegar uma pena até de 40 anos. Antes era 30 anos, a pena máxima, o artigo 75 do Código Penal, que foi alterado com a lei anticrime para 40 anos. Então vamos imaginar que o sujeito a progressão dele é 20%, que ele tem que cumprir da pena.
Ele foi condenado a 400 anos. Aí a pergunta que eu quero, o Cabral vai chegar nisso, né? Deve estar quase uns 300. Então, 400 anos ele foi condenado. Ele tem que cumprir 80? Ou ele tem que cumprir 8? O que vocês acham? A progressão é em cima do limite da pena máxima, 40 anos, ou em cima da pena efetivamente imposta, 80 anos? Ou mais de 80 anos, aí ele só cumpriria 40, porque a pena máxima pode cumprir 40. Então ele foi condenado a 400 anos. Ele tem que cumprir para a progressão 80. Então significa que ele vai ficar só 40, que é o máximo que a lei permite. Mas eu quero perguntar, mas será que não seria os 20% em cima da pena máxima, que é os 40? O que vocês acham? E aí? Hum. Essa é uma questão assim bastante lógica, né? Porque é só você pensar. Ora, se for para ser em cima dos 40, ou seja, 8 anos, não precisa ter essas condenações absurdas, porque ele sempre iria cumprir em cima da pena máxima. Então, o que adiantaria pena de 60 anos? O que adiantaria ter pena? Poderia ter só pena de 40. Toda pena não podia passar de 40. Não é verdade? Então não adiantaria, mas a progressão é em cima da pena total. Então, se o sujeito foi condenado a 100 anos, se a progressão é 20%, ele tem que cumprir 20 anos para poder progredir para o regime semiaberto. Depois, ele tem que cumprir mais 20% em cima de 80 anos. Porque ele já cumpriu 20, então desconta, sobrou 80. 20% em cima de 80. Daria 16 anos no semiaberto. Aí depois ele passaria para o aberto. Certo? Então, a progressão... Salvo engano, o ministro Marco Aurélio já defendeu uma posição que as progressões deveriam ser em relação à pena máxima que a legislação admite e não em relação ao total da pena aplicada. Mas isso não prevalece. Prevalece que é em cima da pena efetivamente aplicada, sob pena de não se fazer necessário a observância de penas acima de 40 anos. Essa é uma questão bastante lógica. Tudo bem? Bom, pessoal, o objetivo da aula de hoje era passar essas questões para vocês, e agradeço aí a participação e quero contar cada dia mais com a participação dos demais alunos que possam exercer, esse do ponto de vista técnico, os posicionamentos, fundamentar. Aqui nós estamos a debater e as questões técnicas que nós enfrentamos no dia a dia. Soluções, eu acho pouco provável que nós conseguiremos mudar alguma coisa, mas já é alguma coisa se a gente conseguir argumentar de uma forma diferenciada e poder convencer pelo menos o colega de que a posição a ser defendida é essa ou aquela. Tá bom? Então, agradeço a todos.